Então, cá estamos nós para a edição semanal do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do âmbito do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise política e económica da semana que passou. Ora, também, como sabe, semanalmente comigo estão o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, e o Jorge Marrão, à minha direita. Ora, o que é que temos para si na agenda hoje? 3 pontos. O primeiro, o programa de Jean-Luc Mélenchon, em França, que além de dividir o Partido Socialista francês, se for levado à prática, pode dar cabo do fim da zona euro. Uma dica: dar cabo dos tratados orçamentais, um dos objetivos de Mélenchon. Estaremos perante um bloco de esquerda à portuguesa? Segundo ponto, a vitória do Sinn Féin na Irlanda. Sinn Féin, como sabe, é um partido unionista. Estaremos perante a união das duas Irlandas? E o que é que isto representa para o futuro do Reino Unido? É o fim do Reino Unido. Último ponto, a entrevista do Sr. Kissinger, neste caso Henry Kissinger, ao Financial Times dos Estados Unidos. A afirmação que devemos reter é esta: We are now living in a totally new era. O que é que isto significa? É isso que vamos ver. Desculpe lá, esqueci-me de desligar o telefone. É isso que vamos ver agora com os nossos convidados de hoje. Joaquim, quer começar por Mélenchon, pelo Sinn Féin ou pelo Sr. Kissinger? São 3 manifestações do mesmo efeito de crise. Isto é, Mélenchon não diz mais do que eu ouvi há 2 ou 3 dias a um dirigente do Partido Comunista Português, quando referia que se nós tivéssemos moeda própria, já tínhamos resolvido Claro. esta nossa questão económica de falta de crescimento. Ou seja, ainda há, em Portugal e em França, quem considere que o problema é a existência de uma moeda única na Europa, porque isso impede o ajustamento espontâneo de cada um dos Estados-membros. Ora, convém nós clarificarmos o que é isso da moeda única. A moeda única significa que quem não é competitivo tem desemprego, porque não consegue vender os seus produtos com aquela moeda e aquela cotação em relação às outras moedas dos outros países e, portanto, não consegue exportar porque não é competitivo. E, portanto, essas empresas saem do mercado, o que significa que o desemprego sobe. Ora bom, isso significa que a moeda única é um padrão de referência que mostra quem cumpre as regras e cresce e quem não cresce porque não cumpre as regras da moeda única. Não é a moeda que provoca a crise, são as crises internas que tornam a moeda o reagente que revela a existência da doença. Em contrapartida, porque o mesmo dirigente do Partido Comunista Português que estava a falar sobre a moeda própria, também acrescenta, mas não podemos sair da União Europeia de um dia para o outro. Ora bem, ele percebe que a tal moeda única que revela as deficiências de competitividade é também o que permite ter ajudas extraordinárias com a entrada de dinheiro para servir de estímulo ao crescimento. O problema que o tal dirigente do Partido Comunista Português não quis mostrar é que nem com essa entrada de dinheiro nós conseguimos melhorar os nossos índices de competitividade. E é por isso que não crescemos. Mas não crescemos, não é por culpa da moeda, não crescemos, por culpa nossa. O Mélenchon está exatamente no mesmo tipo de posição que estava o tal dirigente do Partido Comunista Português.
numa entrevista na televisão. Já agora quem é o dirigente, Joaquim? Quem é o dirigente do PCP? Estava na entrevista? Ok. Agora não me lembro. Mas o Joaquim estava a dizer que o Mélenchon estava exatamente na mesma posição da pessoa do PCP. Na mesma posição e que não é diferente. Aliás, também em França já chamam a geringonça, e há um desenhador humorista português que chamou a gerangonce, e portanto os franceses também adotaram esse tipo de solução política que significa o quê? Significa uma salada russa. Portanto, tem várias coisas, comida frio é agradável, mas não serve para todos os pratos. Ora, a outra parte do mesmo tipo de crise tem a ver com o Brexit e tem a ver com... Mas Joaquim, antes de irmos ao Brexit e à Irlanda do Norte, deixe-me só fazer uma pergunta. Nós podemos estar perante o esfrangalhamento total do que restava do Partido Socialista Francês com a divisão que Mélenchon está ali a criar. Mas podemos ir mais longe. Mélenchon pode passar a ser em França aquilo que foi o Bloco de Esquerda em Portugal? Sim, é esse o objetivo. Agora, dentro desse objetivo, importa ver o que é o outro lado do Mélenchon e que se chama Macron. O Macron tem que ter um partido e tem que ter como objetivo desse partido que ele seja maioritário no Parlamento. Sim. Sem o que a função presidencial em França fica amputada porque esfia um governo que não é do partido dele. Sim. Ora, e onde é que isto se relaciona, se é que se pode relacionar, com a proposta de Emmanuel Macron feita ontem sobre a criação de uma comunidade política europeia? Isso é outra coisa. Okay. Isso é na reformulação da Europa. Tem a ver com o que isso também faz parte da crise, mas é mais à frente. Já lá vamos. Não. O que conta no Macron é como é que ele vai poder salvar o Partido Socialista de onde ele saiu, porque precisa do Partido Socialista para compensar aquilo que o seu próprio partido, agora chamado Renascimento, não vai ter. E, portanto, não é com Mélenchon que ele se pode aliar, não é com Marine Le Pen que ele se pode aliar, vai precisar do Partido Socialista. Sim. O Partido Socialista em que situação está? Numa situação que pode aparecer noutros partidos, quer em Espanha, quer em Portugal, noutros partidos socialistas, que é no momento em que tenha o maior sucesso, em que tem as maiorias, como o Partido Socialista teve, quer com Mitterrand, quer com Hollande, que tudo aquilo que fazem se volta contra eles, porque aquilo que fazem não é suficiente. São os chamados partidos de regime. No caso francês, o partido de regime, que era o Partido Gaullista, pura e simplesmente está fragmentado. O Partido Socialista, fragmentado ficou. E, portanto, hoje nós não temos em França uma coluna vertebral que possa articular esquerda e direita. Okay. É um caso de crise grave. Sim. Agora, vamos lá ao Sinn Féin, muito rapidamente. Okay. O Sinn Féin é uma resposta ao Brexit, mas é também uma resposta ao Reino Unido. Sim, eu quero recordar só às pessoas que nos estão a ver que estamos a falar das eleições locais em Inglaterra, onde o Partido Conservador levou uma tareia, desculpem a expressão, monumental, e na Irlanda do Norte perdeu mesmo as eleições. Quem ganhou foi o partido, entre aspas, nacionalista Sinn Féin, de que o Joaquim está agora a falar, dirigido pela senhora Michelle O'Neill. É que quem perde são o Partido Unionista, que é o partido que defende a presença no Reino Unido, sim, enquanto que quem ganha é quem defende a unificação da Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul
e constituindo uma unidade nacional que, obviamente, fragmenta o Reino Unido. E a partir do momento em que a Irlanda se unificasse, também a Escócia precisaria ser independente. E ser independente para poder ser competitiva nas condições que o Brexit definiu no acordo com a União Europeia. Eu recordo-me quando foi da altura do Brexit, uma das coisas que o Joaquim e o Jorge disseram foi precisamente o risco que a Europa corria com este tipo de situação. Que se a Escócia fosse independente, depois havia de vir a Catalunha, depois o País Basco, depois a Córsega, depois sabe Deus quem. E esse perigo está perto de se poder materializar? Está-se a materializar do ponto de vista das respostas do eleitorado. Okay. Agora, a resposta dos políticos, quando o Macron, para responder à questão da Ucrânia, defende a articulação de uma União Económica Europeia com uma União Política Europeia, com dois espaços diferentes. A União Económica é o espaço do que é hoje a União Europeia. A União Europeia. A União Política pode ter os candidatos a entrar na União Económica, como pode ter aqueles que saíram da União Económica, mas continuam a ser politicamente europeus. Portanto, digamos, é uma fórmula de recurso para corresponder a estes problemas em concreto que hoje se manifestam, porque a Ucrânia não está em condições de se integrar na União Económica. Aliás, teria de ser a União Económica a pagar a reconstrução, o que não seria uma conta pequena, mas, simultaneamente, este tipo de solução já tinha sido pensada por Mitterrand na altura da unificação da Alemanha. Sim. Que era a possibilidade de os alemães ficarem com o seu marco, mas terem uma posição na União Política que não fosse União Económica. Não foi isso que aconteceu. Os alemães perderam o marco e ficaram com o euro, mas esta possibilidade de flexibilidade continua a existir neste caso. Já volto assim, deixe-me só ouvir aqui a opinião do Jorge, não só em relação ao programa de Mélenchon, como esta questão da Irlanda do Norte. Jorge. O que ele quer, na prática, ele é da escola trotskista. A escola trotskista é uma escola que o que é preciso é pôr o vírus dentro do corpo. E, portanto, a partir do momento em que as narrativas e o debate é à roda dos temas do Sr. Mélenchon, ele já está a ganhar. Porquê? Porque a sociedade já está, diria, refém dos temas que ele acha relevantes. E eu vou dar alguns exemplos para as pessoas perceberem até onde é que vai o programa do Sr. Mélenchon. Ele diz o seguinte, e eu acho que toda a gente, se começarmos a ler isto com calma, estamos mais ou menos de acordo. A pergunta é, mas quem é que paga e qual é o custo para a sociedade disto? Bloquear e baixar os preços. É que não está de acordo? Estamos mais ou menos todos de acordo. Reforma aos 60 anos. Estamos todos a envelhecer e, portanto, não há a segurança social que resista, mas ele quer reformas aos 60 anos. Depois, a revisão da Assembleia Constituinte. Abolir a monarquia presidencial. Abolir os privilégios de casta. Isto é um discurso. Abolir os privilégios de casta está no programa do Sr. Mélenchon logo à entrada. Portanto, ele vai recuperar o tema das castas da Revolução Francesa. E quem é que são as castas? E da Revolução Bolchevique. E da Revolução Bolchevique. São as castas que dominam a sociedade. E quem é que são essas castas? Bom, depois ter uma república de intervenção popular e uma república laica. Mas depois no programa da parte económica é fantástico, porque ele fez-me lembrar, eu tenho aqui o senhor Tsipras mais o Varoufakis. Um deles é recusar a chantagem, anular a dívida pública. Portanto, agora vamos imaginar o que era a onda Mélenchon pela Europa,
em que os franceses diziam não vou pagar a dívida pública, depois eram os italianos, A seguir os espanhóis, depois eram os espanhóis, depois eram os portugueses, depois éramos nós. eram os gregos. E, portanto, o Sr. Mélenchon não é credível para Primeiro-Ministro, mas vai criar um embaraço brutal à esquerda moderada e ao centro-esquerda, porque é um discurso que nós podemos caricaturar o Sr. Mélenchon, mas não podemos caricaturar o seu eleitorado. Ou seja, o eleitorado do Sr. Mélenchon existe, tem problemas para resolver. E, portanto, se os partidos forem atrás da conversa do Sr. Mélenchon, então nós voltamos ao tempo do nosso Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, em que a geringonça era a revolução, era a reforma sem revolução e era a chegada do paraíso. Tinha acabado, por varinha mágica, tinha acabado a austeridade em Portugal, com a chegada da geringonça. Ora, o Sr. Mélenchon está a fazer exatamente o mesmo. Ele está a querer levar o discurso de que a França tem um crescimento mau, tem problemas de economia, tem problemas de desigualdade, porque há uns responsáveis. E quem é que são esses responsáveis? São os banqueiros, os financeiros, a globalização, a Europa. Portanto, tudo isto é uma narrativa que torna o debate político muito difícil de ser feito na lógica da moderação. Porquê? Porque as pessoas, vamos lá ver, os demagogos e os populistas nascem nestes momentos. Claro. Portanto, não é nos momentos de grande prosperidade. Insatisfação, protesto. Pronto. E aquilo cai bem. Mas ele eu acho que vale a pena o programa dele, porque erradicar a pobreza, transformar os bancos ao serviço do interesse geral. Sim, são questões que todos nós gostamos de ver construir a resolvidos. autonomia dos jovens, direito de alojamento para todos. E depois olho para isto tudo e digo assim, mas porquê é que não se fez isto na Europa nos últimos séculos? Porque não é possível. E não é possível porque a realidade não permite este tipo de política de direitos. Ou seja, é uma política que não é uma política assente na realidade das coisas. E, portanto, é numa lógica transformacional e revolucionária. Onde é que os revolucionários normalmente falham? Porque depois nós começamos a ver, a revolução só se faz depois com ditadura. Neste sentido. Porque, passado pouco tempo, se prova que as propostas da revolução não resultaram em nada. E então o que é preciso fazer? É cada vez mais dominar narrativas, ter mais censura, ter mais controle sobre a opinião pública. E, portanto, há aqui um aspecto do Sr. Mélenchon que nós temos que levar a sério, que é a crescente onda que vai existir e que já está a existir em todos os países europeus de extremos, quer à direita, quer à esquerda. E o centro começa a ter dificuldade em se movimentar. Porquê? Porque o centro, depois, quando se reforma, reforma-se em que sentido? Reforma-se para um centro próspero ou para um centro que só vai ter em atenção as desigualdades? Porque, se nós repararmos, quer a direita, quer a esquerda, estão sempre a discutir, a extrema-esquerda e a extrema-direita, estão sempre a discutir o problema das desigualdades e dos erros da gestão governativa. E, portanto, há que corrigir isso. Mas a correção disso passa muito uma vez por reformas ao centro. Ora, isso condiciona muito a política atualmente. Como é que eu compararia isto com o Joaquim estava a comparar com o Sinn Féin? Eu acho que o Sinn Féin é uma demonstração tardia, mas é verdade, é uma demonstração tardia, que a saída do Reino Unido da Europa e a chamada do Reino Unido através do Sr. Macron com esta Constituição, se quisermos, política da Europa, é a demonstração que a Europa só consegue defrontar os problemas do mundo unida. E a própria Irlanda, e talvez com a Irlanda, quando se fala na Irlanda do Norte é preciso ter algum cuidado, porque eu julgo que era um escritor da Irlanda do Norte que dizia que se não percebeste esta confusão é porque não percebeste nada. Ou seja, a Irlanda do Norte é sempre um problema, para se explicar.
Para as pessoas que nos estão a ver e que não conhecem bem o problema, a Irlanda do Norte foi o único condado que, quando foi da independência, não votou para ficar na República de Irlanda, quis ficar no Reino Unido. Daí esta divisão. Pronto, mas é uma divisão profunda, porque é uma divisão religiosa, entre católicos e protestantes. É uma divisão ética, é uma divisão cultural muito forte. E depois há um outro problema que nós temos de ter atenção. A Irlanda do Norte tem um PIB per capita de 20 e tal mil dólares. A Irlanda tem 80 e tal mil. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Portanto, a pergunta que se tem que fazer, e a Irlanda do Norte tem uma população de 1.800.000 pessoas, a Irlanda bem 5 milhões, qualquer coisa. Sim. 4 e qualquer coisa. 5 milhões, não é? Mais ou menos 5 milhões. A pergunta é como é que eles se vão juntar. E há um problema, e este é um novo problema para a Europa, que é a reconstrução daquilo que alguns europeus estão a ver que é preciso ter, que é a reconstrução da Europa. Pois. A reconstrução da Europa como projeto político. Porque a reconstrução da Europa como Estados-nações não vale a pena discutirmos muito, porque isso é o que todos estão a querer fazer. O problema vai ser a reconstrução da Europa como projeto político e de valores culturais e de referência política que interessem a todos. E eu acho que o Sr. Mélenchon vai perder, vai com certeza perder, porque a jogada do Sr. Macron para ganhar a França é através da Europa. E, portanto, o Sr. Mélenchon começa a dizer estes 694 disparates, e estes 694 disparates contra uma proposta concreta do Sr. Macron, que é, nós, para além de nos termos de entender uns com os outros, nos 27, vamos ter que, provavelmente, agregar outros que também já fazem parte do núcleo duro. Sim. Que vai ter que fazer face àquilo que está a acontecer no mundo. Portanto, eu julgo que o Sinn Féin é um bom sinal de união para quê? Quer dizer, quando a Irlanda do Norte se quer unir a quem? A Irlanda. Mas a Irlanda está onde? A Irlanda está na União Europeia. E, portanto, para o Reino Unido isto também é um grande desafio político. Porque, de repente, aquilo que parecia... Repara, há aqui temas fantásticos, que é o Sr. Boris Johnson, se pudesse agora dar uma cambalhota, não vai fazer. Provavelmente teria todo o gosto em fazê-lo, porque o Reino Unido, sem uma América a apoiá-lo e com a Europa resolvida, não faz muito sentido. E, portanto, eu julgo que é um momento único da história da Europa, que estamos a atravessar, e do mundo. E depois já vamos à entrevista do Sr. Kissinger. Mas deixa-me só acabar com um tema para as pessoas perceberem. Que é, mas afinal o que é que isto tem a ver com Portugal? Tudo tem a ver com Portugal. É verdade. Porquê? Porque a reconstrução do sistema político português, do regime político e das políticas públicas portuguesas vão estar todas dependentes daquilo que a Europa decidir que vai ser. Porque se o Sr. Mélenchon vencer-se, teríamos aqui um problema muito mais grave, porque já tínhamos abandonado a geringonça e tínhamos que recuperar, o que era uma coisa estranha. Mas não ganhando o Sr. Mélenchon, temos que ir atrás daquilo que for a nova Europa. E essa nova Europa tem que ser uma Europa que vai ter que ser capaz de resolver o problema da imigração, o problema do envelhecimento, o problema do crescimento económico, o problema da competitividade das economias. Tudo isto tem a ver com Portugal. Nós temos exatamente o problema europeu. Obviamente só temos uma pequena diferença, que a Europa, apesar disso, tem um equilíbrio e uma riqueza por habitante muito maior que a nossa. E, portanto, essa é a grande diferença. Agora, é verdade. Os problemas são iguais. Joaquim, há bocadinho o Joaquim dizia esta comunidade política é para contrabalançar depois a saída, nomeadamente do Reino Unido, e depois podermos ser a Ucrânia, porque um não quer, o outro não pode pertencer à União Europeia. Este termo do comunidade política não é assustador para um eleitor inglês? Assustador? Sim. Para os eleitores ingleses? Porque foi a ideia de política europeia e de união política que assustou os ingleses. Não, o que assustou os ingleses foi a liberdade de circulação dos imigrantes. Por causa da união cada vez mais política. Ora bom, por causa da integração cada vez mais intensa em todos os domínios. Ora, isto
assustou os ingleses, mas também lhes revelou em que medida os imigrantes eram necessários para manter o nível de vida a que os ingleses tinham habituado. E, portanto, hoje já não olharão para o Brexit com o mesmo entusiasmo dos primeiros dias. Mas há uma coisa mais importante, e isso tem a ver com a entrevista do Kissinger, também é de hoje. E embora ele já esteja muito avançado na idade, não se pode esperar que ele nos dê grandes pistas para o futuro, mas podemos esperar, e encontramos nesta entrevista, muitas indicações para o presente, para mostrar em que medida o presente é diferente do que foi o passado. E aquilo que ele diz, que é, estamos a viver num mundo totalmente novo, significa que houve uma crise de descontinuidade. Joaquim, houve um corte. Deixe-me só dizer, para não me esquecer de uma coisa que tem a ver com esta questão da comunidade política. Se nós observarmos este movimento do Sr. Macron numa perspectiva em que a Europa, como a conhecemos, pode desaparecer, na Europa a 27, nesta configuração, o que nós estamos a falar é uma coisa fantástica, que é, nós criamos o mercado único europeu económico, criamos a moeda, mas barramos com a burocracia europeia para ir para a União Política. E o que o Sr. Macron vem dizer é que a Europa vai se construir pela comunidade política. É um grande salto. Ou seja, aquilo que parecia que era o caminho normal das pedras, que era vamos por etapas, o que o Sr. Macron vem dizer, não, o que nós precisamos primeiro... Um grande salto. É a grande comunidade política. Porquê? Porque a comunidade política, e isso é que é política a sério, é a defesa dos interesses europeus, como um todo. E é nisso que eu acho que é grande, vamos lá ver, o que me está a fascinar nesta crise, na lógica de descontinuidade, é que ela descontinua as instituições europeias. A pergunta é o que é a Comissão Europeia quando nós tivermos quando temos um presidente de um país a dizer o que nós precisamos é de uma comunidade política que não tem nada a ver com as questões da economia. A economia é quase como se fosse é um apêndice, o que é uma coisa nova, é uma coisa nova para... Jorge, mas como é que se põem os países de acordo numa comunidade política se depois nem todos eles participam no desenho da parte económica? Não, mas eu só interrompi o Joaquim, depois... Camilo, vamos ver uma característica da cultura americana, tanto cultura no sentido nobre do termo, como cultura no sentido dos hábitos, que era a diferença entre os estaduais e os federais. Os federais eram sempre agentes mais poderosos do que os estaduais. Isto é, os funcionários de cada um dos Estados americanos tinham menos poder ou tinham menos capacidade de influência do que os agentes federais. Vamos ter a exemplificação disso agora a propósito da lei do aborto. Porque se terminar a regra em termos do conjunto dos Estados Unidos, será cada um dos Estados que irá definir as suas regras para a lei do aborto. Isto volta a trazer a diferença entre o federal e o estadual. Na Europa, nós vamos encontrar isso ao contrário, isto é, ninguém defende a federalização, mas ela vai aparecendo pelas políticas comuns. Em função dos problemas, vamos criando as respostas institucionais. Aquelas políticas federais que o Joaquim e o Jorge falam há muitos meses. As políticas são federais, não é uma federação, mas as políticas são federais. Ora bom, e essas políticas federais é que vão criar o federalismo operacional, Sim, na prática. que é diferente do federalismo formal. Ora bem.
Isto significa que a frase do Kissinger, vivemos num mundo totalmente novo, tem também uma exemplificação daquilo que fizeram os russos em relação à Ucrânia. É totalmente novo que um país queira conquistar outro, ou queira anexar outro, e tenha como estratégia para esse objetivo destruir fisicamente as infraestruturas desse país que quer anexar. Portanto, aquilo que os russos fizeram à Ucrânia demonstra que o problema deles é um problema de inferioridade em relação aos ucranianos, porque não os integram, mas têm de destruir. Se não tiverem sucesso nesta destruição, é a Rússia que terá que enfrentar uma Rússia totalmente nova. E é uma Rússia que vai precisar da Europa para poder responder ao problema que ela própria criou. É verdade que os europeus dizem não queremos comprar nada da Rússia, mas é igualmente verdade que a Rússia precisa de vender. E, portanto, vai ser preciso encontrar um entendimento que vai conduzir à tal construção da união política da Europa, que é um novo programa de segurança que garanta aos diversos Estados europeus que a sua identidade pode ser defendida e preservada. E há uma nova realidade, Joaquim, que é quando o Sr. Macron fala, o Presidente Macron fala na Ucrânia, é uma maneira de... há um novo aliado europeu. Ou seja, a Europa, cada país tinha o seu conjunto de aliados, diria que vinham dos impérios e vinham da sua história, ou quando digo aliados, parceiros preferenciais. A pergunta é como é que a Ucrânia se integra dentro da Europa, como aliada. E o que ele diz é não é através das instituições atuais europeias, é nós criarmos a tal comunidade política em que a flexibilidade... Eu só percebo a proposta do Presidente Macron se ele introduzir flexibilidade no processo. O que ele diz é, cuidado, porque isto vai levar décadas usando os mecanismos atuais. Nós temos que ultrapassar isto tudo. Isto foi a tese do Sr. Mitterrand e do Sr. Kohl quando quiseram fazer o euro. Sim. Tem que ser rápido, não vale a pena. Não vale a pena estar aqui com discussões e grupos de trabalho e por aí adiante. Nada disso. A decisão é esta, vamos implementá-la. Vamos implementar. E, portanto, ele põe por cima de tudo, de toda a estrutura, o que ele está a fazer é criar uma nova espécie, uma nova arquitetura da Europa por cima da Europa atual, em que depois, obviamente, que o problema central é como é que esta Europa se vai ligar com a tal comunidade política. Ora, esse é o outro problema. É nessa comparação mas era aí que eu queria vale chegar. a pena nós olharmos para a senhora Merkel, os elogios que foram feitos quando ela abandonou a função de chanceler. E as críticas que lhe E fazem. agora, as críticas que são feitas, porque ela e o seu antecessor Schröder ficaram de tal modo dependentes dos fluxos de energia vindos da Rússia que puseram em causa a segurança da Alemanha. Ora, este tipo de crítica vai valorizar as propostas do Sr. Macron, porque é melhor ter Sim. uma cúpula política e trabalhar as regras económicas dentro dessa proteção política do que estar a trabalhar a céu aberto e, de repente, a Rússia ocupa a Ucrânia. E, portanto, é esta nova necessidade de um enquadramento de segurança que seja
o determinante, em última instância, das normas económicas. Ó Joaquim, mas para isto ser palatável para os 27 Estados e os mais dois, como é que funcionaria essa união política? Ou seja, pegando nos órgãos da União Europeia, União, e nos órgãos da comunidade política, eles teriam órgãos próprios ou não? Pode ser por comunidade de segurança ou pode ser por comunidade política. Sim, por exemplo. A comunidade política é a defesa da democracia pluralista. Isto é, sempre sistemas multipartidários, sempre eleições em prazos regulares e pré-determinados, para que os eleitorados sejam responsáveis a escolher os dirigentes políticos. Mas é preciso que este entendimento político geral corresponda às expectativas dos eleitorados nacionais. Isto significa... Estamos a voltar ao carvão e o aço. Como? É o carvão e aço, a comunidade de carvão e aço. Era uma comunidade geopolítica estratégica. No início, é verdade. O Paulo Portas, quando penso que é esta semana, que diz uma coisa que eu acho que é evidente. Quem é que... A energia sempre foi uma questão de geopolítica. A Europa achou que não, que era uma mercadoria como outra qualquer. Que era como se estivéssemos a comprar batatas ou qualquer coisa. E não é. É uma forte dependência que os países têm que reconhecer, que têm que ter uma política energética que o quê? Que defendam contra os tais invasores que podem destruir a nossa... Vamos ver. A nossa civilização é uma civilização também económica. Ou seja, no meio disto tudo temos que parar e pensar. O nosso bem-estar resulta de termos acesso a um conjunto de bens que, se não o tivermos, não temos esta civilização, temos outra. Ou seja, a nossa civilização depende do nosso comércio. Claro. O comércio é que é o verdadeiro agente da circulação, não só de produtos, de pessoas e de dinheiros e capitais, mas também circulação de conhecimento. Sim. Jorge, como é que se concatena a atuação de uma comunidade política com a atuação de uma comunidade económica? É por uma arquitetura nova que nós desconhecemos. Ok. Eu gostava... Ou seja, para quem nos está a ver, vamos ter de mudar os tratados e rapidamente. Vamos ter que mudar os tratados ou vamos imaginar que se cria um novo tratado em que a adesão é feita de modos diferentes. Porque isso, vamos lá ver, há uma coisa que o Presidente Macron não toca. Ele não fala na Europa a 27. É uma comunidade política dos valores europeus. Quem é que se quer juntar a isto? Ora, isto é uma refundação do conceito da Europa. Se nós pararmos e pensarmos, então, mas o que é que o senhor está a propor? Então, mas a gente já não tem Europa? Então, nós já estamos na Europa. Disse, não, os ucranianos não estão. E querem estar. E nesta Europa que nós temos, eles não conseguem entrar rapidamente. Os britânicos saíram. O Reino Unido saiu. Mas quer se juntar a nós? E então o que é que pode acontecer? Pode começar pela defesa. Uma comunidade política de defesa e de energia. Vamos pôr-lhe o nome assim. Era o mais palatável das coisas possíveis. Era mais. E da imigração, provavelmente, também. Sim. Migração já mais complexa. Eu só queria relembrar na questão federal americana para as pessoas perceberem que uma das discussões sobre a estrutura federal foi que só a federação é que conseguia combater o grande capitalismo que já não era só estadual. Sim. Era um capitalismo em toda a federação. Sim, de grupos. Nós estamos a assistir na Europa que, se nós quisermos combater os abusos de algumas empresas dominantes globais, ou de tecnologia, ou de armamento, ou de farmacêuticas, ou do que se quiser, nós não temos hipótese nenhuma de o fazer a nível local nem nacional. Portugal não consegue nada contra um gigante tecnológico. A Europa como um todo, obviamente consegue. E a grande, vamos lá ver, porque é que esta guerra não pode ser perdida pela Europa? Esta guerra, eu acho que não pode ser perdida pela Europa porque é uma guerra que é realmente de uma nova ordem mundial. E a Europa
tem que estar dentro da construção dessa ordem mundial. E, portanto, tem que dar passos para que ela se fabrique. Qual é o problema que eu vi na proposta do Sr. Macron? Não fala, obviamente, nos Estados Unidos. O que se percebe, porque ele tem que começar por um problema mais pequeno, que já de si é bem grande, mas não fala nos Estados Unidos. E numa lógica de comunidade de defesa de valores, se quisermos, do Ocidente, é óbvio que isto é um tema, os Estados Unidos terão que ter um papel relevante. Mas não é aqui chamado, mas é importante perceber que a construção desta ideia do Sr. Macron vai levar, quer dizer, vai ser, vamos ver como é que as capitais europeias vão reagir. Mas a mais importante, obviamente, será com certeza a Alemanha. Joaquim, e o que é que a Alemanha tem a dizer de uma proposta como esta? O problema da Alemanha é um gigante económico, mas um anão político. Sim. Mas é anão político por castigo. Isto é, quis dominar o mundo, não conseguiu, e o castigo foi, politicamente, tem de estar neutralizada. E, portanto, deram-lhe umas injeções de neutralização e não está autorizada nem a ser potência nuclear, nem a ter grandes forças armadas, justamente para não ter a tentação de se expandir. Portanto, esta Alemanha precisa de um enquadramento onde possa ter acesso ao poder que nacionalmente não lhe é atribuído nem admitido, mas que lhe permita atuar no mundo com instrumentos, digamos, preparados para esses objetivos. Portanto, não podem ter armamento como alemães, mas podem ter armamento como europeus. E lá volta o esquema dos federais. A nível federal, é possível ter ou dotar a Alemanha dos instrumentos necessários para poder desenvolver políticas, seja de competição, seja de expansão, mas sempre dentro do enquadramento europeu. E porquê? Porque dentro do enquadramento alemão não estão autorizados a ter esse tipo de instrumentos. O que é que vai acontecer à Rússia? Depois de ter revelado aquilo que é capaz de fazer na Ucrânia, a Rússia vai ser sujeita não apenas aos julgamentos dos crimes de guerra, mas vai ser sujeita a regras de condicionamento do armamento que pode ter. Porque não haverá integração da Rússia neste espaço político europeu, deixando a Rússia ter os instrumentos de que agora se serviu ou que ameaçou servir-se, como foi a ameaça de utilizar armas nucleares. E, portanto, quando tiver de se resolver a questão das armas nucleares da Rússia, vamos retomar o problema que já existiu quando a União Soviética se desagregou e justamente era na Ucrânia que estavam os arsenais nucleares mais importantes da União Soviética. Ora, hoje, este problema volta ao primeiro plano, porque para que a Rússia possa continuar a ter armas nucleares, é preciso que elas sejam europeias. Isto é, estejam enquadradas na União Política Europeia. Porque sem isso não há integração da Rússia. Eu queria só falar num tema, pode ser para nós percebermos o impacto que isto tem a nível da política nacional.
Nós assistimos o primeiro-ministro português e o espanhol para chegarem a acordo sobre a questão do preço do gás na Península Ibérica. É verdade, não disseram nada a ninguém, mas nós descobrimos que o governo português não queria a proposta espanhola porque ia penalizar mais consumidores portugueses do que consumidores espanhóis. Mas chegaram mais ou menos a um acordo. Sim. Agora, vamos imaginar que na Europa, que a Europa começa a aceitar estes acordos regionais. Ou seja, isto é importante as pessoas perceberem entre quem quiser ser europeísta ou quiser ser nacionalista. Eu pergunto, eu devo estar de acordo com o Dr. António Costa, como cidadão nacional, em ele conseguir uma proposta da Europa para baixar os preços do gás? Eu diria sim. E qual é o impacto que isso tem? E qual é o custo? E qual é o custo? E de repente nós começamos a ter uma Europa cheia de muros e de regiões e de aliados, como é que dizer, Caso a caso. oportunísticos, que só me interessam para ganhar eleições. Claro. Mas o que é que vai acontecer? A Europa fica ela toda fragmentada. Ao que parece, e eu hoje estive a ler no ABC espanhol, ao que parece, o que a Comissão Europeia disse foi que provisoriamente tinha aprovado, mas não era definitivamente. E depois chegou-se à conclusão que, afinal, aquela proposta o que iria gerar era um preço maior para todos dentro da Península Ibérica. Havia uns que tinham a tarifa regulada e os que não tinham a tarifa não regulada, que tinham vantagem. Mas isto para dizer o quê? O grande desafio que os cidadãos europeus vão ter é se vão atrás de políticos que nos querem vender esta Europa, que é uma Europa muito mais integrada e mais solidária com os problemas que são estratégicos europeus, ou se é uma Europa em que cada um vai para a mesa de negociações para chegar a casa e dizer tenho uma pequena vitória, consegui. Ora, o problema já é mais que é pan-europeu neste sentido, já não é um problema local, já não conseguimos resolver. E, portanto, eu acho que a proposta do... Aliás, nós dissemos isto no programa, quando foi a altura da eleição do Sr. Macron, que ele poderia ser o homem que ficaria para a história, porque quando ele ganhasse as eleições... Mas o que estas movimentações do Sr. Macron indiciam que a França volta a tomar os destinos da União Europeia. A Alemanha parece estar muito mais o heterónimo, mais deprimida, digamos assim. Camilo, o Macron tem o problema de se movimentar sem energia própria. Como é que se movimenta sem energia própria? De empurrão. É empurrado pelas circunstâncias. E, portanto, o Sr. Macron começou por querer ser um dirigente político na França e descobre que para ser dirigente político na França tem que ser dirigente político na Europa. E depois descobre que para ser dirigente político na Europa precisa ter aliados na Europa. E isso obriga-o a fazer propostas que em circunstâncias normais não faria, mas que faz para atrair os aliados. Isto é, não faz alianças para somar poderes, faz propostas de articulação de poderes para fazer alianças. O Sr. Macron foi falar com o Sr. Putin e penso que foi nessa conversa que se inaugurou a mesa gigante. Ora, o Sr. Macron, que ainda por cima não tem uma escala física muito impressionante, é um Napoleão magro, porque o Napoleão também era pequeno, mas era um bocadinho mais gordo. Mas o Sr. Macron, que tem a consciência da sua limitação física, também é por isso que tem a ousadia de fazer propostas que estão para além daquilo que o seu próprio poder permite realizar. E, portanto, as propostas que ele apresenta são todas propostas que precisam de alianças.
Mas para precisar de alianças é preciso que os outros também precisem da aliança. Ora, quem vai precisar de alianças depois do fiasco da Ucrânia é o Sr. Putin na Rússia. E de repente o Sr. Putin pode encontrar na situação em que para defender a mãe Rússia tem que encontrar uma aliança com a França. Eu atreveria a dizer que nós temos já um dirigente político português que já se está a preparar para essa Europa. O nosso Primeiro-Ministro, quando fala que é preciso uma super bazuca para a Ucrânia, está-se a lançar para a Europa. Claramente. Ele está-se a fazer ao lugar, nem é de Presidente do Conselho Europeu, ele está-se a fazer ao lugar de Presidente da Comissão. Não, mas não é só Presidente, não é. O tema é que percebe que, afinal, o problema que nós temos é um problema de natureza europeia. Sim. E, portanto, já percebeu que sem Europa também não consegue nada. E, aliás, viu-se nas imagens da relação do António Costa com o Sr. Macron, que é uma relação de abraços. É verdade. Não é? É, claro. É evidente. É uma demonstração física de intimidade. Sim. Bom, isso faz parte do procedimento de formação de alianças. As alianças não são por convergência de interesses, as alianças são feitas pelas ocasiões. Identificação de objetivos. Sim. Ó Joaquim, o Joaquim estava a dizer que provavelmente vai ser o Sr. Putin que vai precisar de uma aliança com a França. Primeiro, é execuível uma aliança com a França descurando o resto da União? Segundo, não. A situação que se criou com um fracasso completo, que é esta guerra, para o Sr. Putin, isso significa que ele ainda vai poder continuar no poder para decidir o futuro ou vai ser substituído? Eu penso que ele vai ser substituído, mas não sem anunciar o que vai ser o futuro. Isso, aliás, aconteceu com os dirigentes últimos da União Soviética, no fundo, anunciaram o futuro da queda do muro e desapareceram, foram substituídos a partir daí, mas quem os substitui seguiu uma rota pré-determinada. Agora vai acontecer algo de idêntico e que faz parte da história da Rússia. Porque a história da Rússia foi sempre uma esquizofrenia entre o asiático e o europeu. E há a cultura eslava dos asiáticos, mas há a cultura pró-europeia que era predominantemente francesa. As elites russas falavam francês. E quem é que vai ganhar nessa contenda entre a cultura eslava e a cultura europeia? Vai ser decidida agora pela Ucrânia. Isto é a Ucrânia, que é a fronteira da Europa com a Rússia, que serve de pretexto, ou serve de zona de combate, ou zona de disputa, e que vai balançar ou para a Europa ou para a Ásia, porque a China também está disposta a receber a parte da Rússia que está orientada para a zona asiática. Agora, como o Kissinger refere na entrevista de hoje, é de boa política nunca juntar os inimigos. Porque juntar a China e a Rússia só pode prejudicar os ocidentais. Aliás, ele diz isso quando fala da abertura à China ainda nos anos 70. Exatamente. Ora bom, é por isso que os europeus têm um papel a desempenhar neste confronto. E podem usar a tal proposta da União Política Europeia para ter um sistema de segurança e de garantias cruzadas com a Rússia. Mas, Joaquim, o Sr. Kissinger diz uma coisa muito na entrevista, que ele ficou surpreendido com o movimento do Sr. Putin. E há uma parte da surpresa que resulta de, se alguém tem uma ideia de invasão para conquistar, não vai se auto-infligir uma perda a ele próprio, porque a destruição da Ucrânia é, se a Rússia quisesse ocupar a Ucrânia,
era uma perda brutal também para a Rússia, porque o custo da reconstrução era astronómico. E, portanto, o que fica mais difícil de perceber, e por isso é que, quando o Sr. Kissinger, que acompanha a política internacional com a experiência que tem, que ele próprio diz, fiquei surpreendido pela escala da intervenção, há uma coisa que nós ainda hoje não sabemos, é qual foi o objetivo final do Sr. Putin. Sabendo que quis interferir nas eleições nos Estados Unidos, interferiu no Brexit, interferiu na criação dos movimentos nacionalistas na Europa, portanto, isso é um facto. A entrada dele na Ucrânia ainda hoje é muito... tem que ser lida, tirando quem está, obviamente, a defender os russos e quem está a defender os ucranianos, ainda não foi descodificada, na minha opinião. Que o próprio Kissinger também não consegue descodificar. Ele próprio, a única coisa que fala é cuidado, e é isso que o Joaquim dizia, arranja maneira de não se aliarem. Agora, não percebe as razões fundamentais da intervenção. E se calhar são mais fáceis ou são mais simples do que a gente pensa, porque às vezes a natureza humana é mais simples também do que nós pensamos. E o drama, muitas vezes nós, quando pomos a pensar, é fabricar uma série de cenários e dificilmente conseguimos depois acertar neles. É o problema do sapo a ser cozido em lume brando. Exatamente. Bom, esta entrevista a que o Jorge e o Joaquim fizeram referência está na edição de hoje do Financial Times, foi gravada no fim de semana, é versão paga do Financial Times. No entanto, se você fizer uma pesquisa no Google com a frase que o Sr. Putin diz, nós estamos numa era completamente diferente, vai descobrir um vídeo do Financial Times que está livre, e é a conversa entre o correspondente do Financial Times nos Estados Unidos com o Sr. Kissinger no Kennedy Center. Portanto, fica essa informação. Eu confesso que me sinto um privilegiado, porque aqui há uns anos, 1988, quando o Sr. Kissinger veio a Portugal, e um senhor que já morreu, que se chama Martin Feldstein, que era o Chief Economic Advisor do Presidente Bush, eu conheci o Sr. Kissinger e ainda falei com ele. Com ele e com o Feldstein. E um dia hei de revelar, no próximo livro, aquilo que foi uma coisa que me surpreendeu. Foi uma simples frase do Sr. Kissinger que marcou a forma como eu passei a olhar para a Ásia. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 1000 e poucas pessoas que estavam em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que forem ver o programa aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Eu fiquei de dizer, esqueci-me no início e agora no fim, que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Fique bem, eu volto amanhã às 8 da manhã. Estes senhores voltam comigo na próxima terça-feira. Muito obrigado.